Fala, rapaz, beleza? Como incluir a nova tabela nutricional em uma caixa de bombons conforme as novas regras da Anvisa? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, vocês sabem como colocar a tabela nutricional numa caixa de bombons que tem vários produtos diferentes? Que tabela que eu utilizo? Padrão? Será que eu utilizo a reduzida? Qual tabela eu vou utilizar? E outra, quantas tabelas eu tenho que utilizar? Será que eu utilizo uma, duas, 10 tabelas? Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e também no Photoshop. Então, se você é novo por aqui, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa aí o sininho das notificações também, que você vai ser avisado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui. Aproveita também, já deixa aquele likezão aí para fortalecer o nosso canal. E o vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo aí, da aula que eu expliquei como é que a gente utiliza o selo frontal, o selo FOP, na caixa de bombons. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar ela aqui em cima no card para você assistir também. Passa lá, eu até sugiro que você assista ela primeiro para depois voltar aqui para entender o processo do começo até o fim aí da atualização da caixa de bombons. E eu vou falar hoje então da parte da tabela nutricional. Vamos ver aí como resolver esse problema. Qual será o mistério da tabela nutricional para a caixa de bombons que tem um monte de produtos variados dentro dela? Então, eu fui consultar aí o nosso novo pai dos burros das embalagens, né, que é o caderno de perguntas e respostas. Então, é o outro arquivo que eu tenho aqui que eu também vou deixar lá e já compartilhei aqui no canal com vocês. Vou deixar lá no nosso grupo do Telegram o caderno de perguntas e respostas aqui, a terceira edição que saiu em julho de 2023. Se você tá vendo esse vídeo, tem uma nova versão aí que eu não consegui encontrar. Compartilha com a gente, deixa aí, fala aqui nas mensagens pra gente mostrar pro pessoal aí. Eu utilizo esse daqui, que é o último que eu encontrei lá no site da Anvisa. Então, eu consultei aqui o caderno de perguntas e respostas para saber como é que a gente faz para utilizar as tabelas. A gente vai utilizar uma tabela, duas, três, 10 tabelas? Quantas tabelas utilizar quando é uma embalagem com vários produtos diferentes dentro? Então, eu vim aqui e pesquisei aqui todas as páginas, até chegar lá na página 103, pergunta 82, página 103... Página 103, não, desculpa, confundi. Página 82, pergunta 103. Inverti a ordem aqui. Vamos lá. Página 82, pergunta 103. Eu consegui achar aqui a explicação justamente de uma caixa de bombom dentro aqui do caderno de perguntas e respostas da própria Anvisa. Então, vou até aumentar um pouquinho aqui. E aí ele explica lá que como definir a porção de um produto ofertado numa embalagem secundária contendo unidades distintas embaladas individualmente. Então é exatamente o que a gente está precisando. Nesse caso, o produto encontra-se numa embalagem múltipla, definido pelo artigo tal, como aquela contendo uma ou mais unidades de alimentos embaladas ou compostas por 2 ou mais produtos embalados, de natureza a valor nutricional idênticos ou distintos. Então, pode ter 2 de um de outro, então pode ter de vários lá dentro da caixa, destinado ao consumo em conjunto ou não. Assim, devem ser observadas as regras definidas no nono, que estabelece que na tabela nutricional devem ser declaradas as porções de cada produto distinto contido na embalagem secundária. Ou seja, você tem que declarar de cada um dos produtos. Então você tem que pegar lá e ver quais tem dentro aí da caixa de bombom e colocar de cada um deles. E aqui embaixo ele fala ainda
Vamos considerar, por exemplo, de uma caixa de bombons. Olha aí, dentro do caderno de perguntas e respostas da própria Anvisa, ele fala da caixa de bombom. Caixa de bombons contendo diversas unidades embaladas individualmente com 3 designações e marcas distintas. Nesse caso, embora os produtos sejam da mesma categoria, sua composição é diferente. Além disso, os produtos não requerem consumo conjunto. Assim, a tabela nutricional desse produto deve conter a declaração de porção das 3 marcas diferentes. Então, aqui ele está dando um exemplo, se uma caixa de bombom tivessem 3 bombons diferentes. E aí, ele vai ter que colocar a tabela dos 3. Então, aqui no próprio caderno de perguntas e respostas, ele fala que a gente tem que colocar, se tiver diferente, os repetidos, e aí vai ser o mesmo, né? Nem a caixa de bombom aqui, ele está falando de 3 marcas diferentes, uma caixa pode ter 10 bombons lá dentro, 3 de um, 3 de outro e 4 de outro. Mas, das 3, se tiver 10 bombons e 10 bombons diferentes, vai ter que pôr 10 tabelas diferentes, cujo tamanho será equivalente ao tamanho da embalagem individual de cada produto. Então, aqui no caderno de perguntas e respostas, página 82, pergunta 103, explica exatamente o que a gente precisa. Agora vamos ver lá na prática. E depois eu vou deixar também lá no grupo do Telegram esse arquivo aqui da Anvisa, do caderno de perguntas e respostas. Mas vamos lá, vamos voltar lá pro nosso Corel e vamos lá na embalagem. E vamos colocar a tabela aqui na parte de trás. Eu fiz uma pesquisa aí no supermercado e eu verifiquei lá que 90% das empresas que fabricam aí os chocolates, as caixas de bombom, numa lateral tem praticamente só os ingredientes dos produtos, e ainda lá na parte de baixo não é nem com fundo automático, é um fundo liso com cola do lado, para poder aproveitar para colocar a outra parte dos ingredientes, porque a maioria delas tem 10 produtos diferentes dentro. Então, além de ter que colocar 10 tabelas diferentes, tem que colocar 10 ingredientes diferentes dentro aí da rotulagem, do texto de rotulagem. Então eu verifiquei no supermercado que a maioria delas usa uma das laterais e o verso, a parte de baixo da caixa de chocolate, só para colocar os ingredientes e mais a tabela, que é o que a gente vai ver agora, que foi a pergunta principal aí do inscrito ou inscrita aqui no canal. A gente vai ter que, então, vamos supor que essa nossa caixa de bombom tem 10 chocolates diferentes. Então, nós vamos aí no extremo. Lá no caderno de perguntas e respostas era o exemplo para 3. Aqui a gente vai fazer para 10, justamente para saber aí o extremo, que eu acho que o máximo que eu vi lá na minha pesquisa foi com uma variação de 10 produtos dentro da caixa de bombom. Então eu vou colocar agora aqui 10 tabelas dentro dessa caixa. Só que daí como fazer essa conversão e colocar aqui essa tabela? Eu tenho aqui também um arquivo de tabelas da própria Anvisa que eu baixei no site da Anvisa, que eu vou deixar também aí no grupo do Telegram para vocês. Depois baixa lá. Essas tabelas são um modelo já no tamanho e editáveis para vocês utilizarem aí como base. Mas lembrando sempre, pessoal, é uma base aqui e sempre confira as aprovações com o seu cliente, porque lá ele tem lá o engenheiro de alimento ou uma engenheira ou uma empresa regulatória para conferir tudo. Coloca aqui a tabela, usa desse jeito aqui, não mexe em tamanho nem nada, que tá no tamanho e formato certinho. Eu utilizo sempre de base esse arquivo aqui da própria Anvisa. Então, eles têm aqui o modelo vertical, o horizontal, tem um modelo aqui vertical quebrado, modelo horizontal quebrado, modelo agregado. Então, é esse modelo aqui que a gente vai utilizar lá, porque ele fala lá de 1 produto, 2 produtos, 3 produtos. Então, se eu copiar aqui o modelo agregado e colar ele lá na minha embalagem, a gente vai conseguir utilizar mais de uma tabela
dentro aí da nossa embalagem. Vou dar o Ctrl C aqui, colou aqui a tabela aqui pra gente. Ela tá com um fundo transparente, mas não esqueça, o fundo da tabela nutricional tem que ser sempre no branco. Não pode mais ter tabela em fundo colorido também, é outra regra muito importante aí, pessoal. Colamos ela aqui, só que essa tabela aqui não vai caber, é muito grande. Vou deletar ela aqui, vamos voltar lá nos exemplos. Aqui ela tá com o tamanho padrão. O tamanho padrão é com fonte Arial 10 aqui na informação nutricional, aqui é 8 e aqui embaixo também é 8, só lá embaixo que é 6. Só que a gente pode utilizar aí um formato reduzido, que tem aqui também na apresentação aqui, essa primeira apresentação que eu mostrei para vocês, tem uma página aqui, deixa eu voltar, essa página aqui tem as regras certinho, de como é que utiliza aí os tamanhos da tabela, né? Ó, formato padrão, ó lá, 10 pontos, 8 pontos, 6 pontos. E do lado direito, formato reduzido, ó, 8 pontos, 6 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá essa tabela que eu baixei do site da Anvisa e vou diminuir ela para o formato reduzido. Isso eu posso fazer, seguindo as regrinhas certinho. E aí, o que eu fiz? Eu já deixei o modelo pronto aqui, que eu adaptei só para gente utilizar. Então eu vou deixar lá para vocês esse formato agregado aqui, não com 3, mas com 5, que é o extremo que todo mundo vem me perguntando. Mas Mágoa, tem um monte lá. Então eu já fiz aqui com 5, que daí já fica fácil para utilizar. Então eu adaptei lá conforme as regrinhas certinha. Então aqui eu já diminuí, já deixei aí com os tamanhos certinho lá. Pode ver que segundo a regra lá, a informação nutricional aqui em cima tem que ser com 8 e aqui com 6, tudo. Então já tá no formato padrão certinho, conforme as novas regras da Anvisa. Eu vou pegar então aqui, vou copiar essa tabela aqui, agregada aqui no formato reduzido, e vou colar ela aqui na caixa de bombom. E aí vou arrastar lá para trás, lá da parte de trás aqui da nossa embalagem. Vou subir aqui, tomar cuidado para não encostar ali nas extremidades, né? Vamos clicar aqui segurando o Shift e alinhar por cima aqui o tamanho, ou a posição da tabela. E aí eu vou clicar, arrastar, clicar com o direito e soltar para duplicar. E vou alinhar aqui pela parte de baixo aqui com a tecla de atalho B, alinhando aqui pelo texto que está aqui ao lado. Então a gente consegue agora aqui utilizar a tabela nutricional com 10 variações na caixa de bombom, que foi o máximo que eu vi aí, que eu pesquisei no supermercado. E aí, pessoal, vocês vão conferir com o seu cliente. O cliente é que tem que te mandar essas informações do que é que vocês vão colocar aqui. Por isso que tá tudo 0000, porque é o cliente que vai verificar lá com o engenheiro de alimento ou engenheira ou empresa regulatória quais são as informações que a gente tem que colocar aqui. Na verdade, toda informação de rotulagem é o cliente que tem que te passar, o engenheiro, engenheira ou empresa regulatória dele que tem que te mandar, para você utilizar aqui na embalagem, para depois eles conferirem e ver aí se tá tudo certinho para você fazer a arte e mandar depois para aprovação. E aí, pessoal, gostaram dessa baita aula sobre as novas regras da Anvisa em uma caixa de bombons? Já deixa aquele like pra mim aí. E se você tiver aquele amigo ou aquela amiga que também tá com essas dúvidas sobre as novas regras da Anvisa, sobre o selo e a tabela nutricional numa caixa de bombom, manda esse vídeo para eles, compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E se rolar aquela dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo para mim, que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e eu já ia me esquecendo. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist completa com vários vídeos aí sobre as novas regras da Anvisa. Acessa ela lá que ela tá bem legal também. Fui! Valeu!